Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém. Bom dia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, o versículo de número 13 e versículo 14. Amém? À medida que você achar aí a palavra de Deus, você pode glorificar Ele no seu lugar. Não somente quando você achar, mas já pode glorificar a Deus aí no seu lugar. Dar um aleluia, dar um glória a Deus. Porque como nós ouvimos aqui nesta manhã, nós temos um grande privilégio de estar na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Você é grato a Deus por isso? Amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, versículos de número 13 e versículo 14. Glória a Deus. Acharam? Amém. Glória a Deus. E assim diz a palavra do nosso Deus: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Feche os seus olhos mais uma vez, por favor, e ore juntamente comigo. Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado como o pastor já orou aqui neste momento, e em concordância eu oro. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos diante da Tua presença, reunidos como igreja neste lugar. E Pai, eis aqui a Tua santa e bendita palavra. Nós pedimos que em mais esta manhã, neste domingo tão maravilhoso, que o Senhor nos deu a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, o Senhor fale aos nossos corações, ministre em nossas vidas, que Pai, não seja eu, mas sim o Teu Santo Espírito que está em nosso meio, que trabalha em nossos corações, e de todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Assim nós oramos, pedindo a manifestação da Tua glória neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu pedi uma palavra a Deus e Ele colocou um tema muito importante no meu coração. E o título que Ele colocou também, para mim compartilhar com os irmãos, eu achei até muito interessante. E o título é Fé, Perseverança e um Alvo. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o presente texto, nós vemos algo interessante. Entrar pela porta, assim como diz o texto, entrem pela porta estreita, nos fala a respeito de um começo. Entrar pela porta fala a respeito dos primeiros passos. Sabe, queridos, na sequência deste começo, nós temos o meio desta jornada, onde nós trilhamos, onde nós caminhamos. E também logo após, nós temos o final deste ciclo, que é onde nós encontramos a vida ou encontramos a perdição. Como nós falamos um pouco acima, esse texto ele mostra algo muito interessante para cada um de nós, pois nós vemos que ele tem um começo, nós vemos que ele tem um meio e nós vemos que ele tem um fim. E sabe o que é interessante? Isto abrange todas as coisas. Todas as coisas em nossas vidas tem um começo, tem um meio e tem um fim. Basta nós olharmos para o nosso próprio nascimento. Quando nós nascemos, este é o nosso começo. O começo de uma jornada. Depois disso, a criança, ela vai crescendo, se torna um pré-adolescente. Um adolescente se torna um jovem e depois ele fica um adulto. E este é o meio da nossa jornada. Logo depois, nós vamos ficando um pouco mais velhinhos. E nós já estamos nos aproximando do nosso final. Sabe por quê? Porque todos os seres humanos também têm um ciclo. Eu me lembro bem do meu tempo de escola, quando eu falo isso. Quando os nossos professores, vocês vão lembrar, estavam nos ensinando a escrever os nossos textos, ou melhor, a nossa redação. E eles falavam, para uma boa redação, é necessário um começo. Glória a Deus.
Sabe, queridos, também nós temos o exemplo de quando nós plantamos uma semente. Nós estamos dando o início, nós estamos semeando, e no meio, nós plantamos, depois de nós plantarmos, nós regamos essa planta, nós cuidamos dela, nós protegemos do sol, nós adubamos, nós fazemos de tudo para que ela possa ter um crescimento saudável. E qual é a finalidade? A finalidade é para que nós possamos ter uma árvore saudável e colhermos bons frutos. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem semeado, se você tem plantado, se você tem dado início em algo no reino de Deus, continua, persevera, continua, não pare, porque você vai colher os frutos daquilo que você tem semeado. Sabe, queridos, o nosso culto também, ele tem um começo, ele tem um meio, e é lógico, ele tem um fim. E eu estou me referindo a esta parte litúrgica do nosso culto, quando nós estamos aqui reunidos, porque o nosso culto ele não acaba. Você sai daqui, você está na rua glorificando, você vai para a sua casa no carro, você está glorificando, você chega na sua casa, você entra na sua porta e você está buscando a face do seu Deus, porque o seu culto ele não acaba, e o Senhor ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Sabe, queridos, ampliando um pouco mais este assunto, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo em Filipenses, o capítulo 4, o versículo 13 e o versículo 14. Olha o que ele diz: irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Opa, peraí, tem um ciclo dentro disso. O começo é, eu vou me esquecer das coisas que ficaram para trás. E depois, Paulo, e avançando para as que estão adiante. É um ciclo, tem etapas. E qual é a finalidade? Ele diz, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em João capítulo 14, o versículo 6, também nós vemos algo lindo nas palavras de Jesus. Sabe o que ele diz? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sabe, queridos, o começo é nele. É nele que nós encontramos o verdadeiro sentido de vida. Ele é a verdade que nós devemos trilhar. E qual é a finalidade? Nós vamos encontrar a vida. É nele que nós encontramos vida. E sabe como ele completa? Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Queridos, assim como nos exemplos acima, preste atenção, a nossa vida cristã ela tem diferentes etapas. É por isso que no texto de Mateus, no capítulo 7, o nosso texto base, Cristo, ele destaca uma jornada que envolve 3 estágios. O primeiro, nós já comentamos, é entrar pela porta. O segundo estágio é percorrer o caminho. E o terceiro estágio é nós alcançarmos um destino. O que nós encontramos aqui na declaração de Jesus, descrita no Evangelho de Mateus, e que é sustentada por outros textos da palavra, é a distinção de 3 momentos importantes na minha e na sua caminhada. Há um começo, há um meio e tem um fim. Deu para entender? Mediante a tudo isso, nós vamos ver essa jornada que envolve essas etapas da nossa vida cristã. Primeiro, o começo da nossa jornada. O texto diz, entrem pela porta estreita. E você vai me perguntar, qual é a porta, Paulo? E não é eu que vou te responder. É o próprio Jesus, em João capítulo 10, o versículo 9, que vai nos responder. Ele diz assim, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Sabe o que é interessante? Romanos, no capítulo 3, versículo 23,
A palavra de Deus diz assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E você vai entender porque eu estou falando isso. Sabe, queridos, não há um justo sequer. Não há ninguém que não precise. A mensagem do apóstolo Paulo é: independente de quem você seja, independente da sua posição, ninguém nasceu salvo. Todos pecaram e carecem da glória, carecem do poder do evangelho. E sabe o que é interessante? A obra que Deus fez na minha e na sua vida é uma obra maravilhosa. É por isso que eu e você, nós estamos aqui. Porque aprove ao Senhor Jesus pagar um alto preço, um preço de sangue para resgatar a minha e a sua vida. É por isso que nós estamos aqui. Porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é porque somos bons, não é porque nós somos os melhores. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Agora o Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, a parte A diz assim: vocês não me escolheram. Mas o Senhor Jesus, Ele diz assim: eu vos escolhi. E Ele te designou para que você possa dar fruto, e fruto que permaneça. Efésios capítulo 2, em especial o versículo 1, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Nós não tínhamos condições nenhuma de estarmos aqui. Estávamos em caminho de morte, de perdição. Estávamos caminhando para viver uma morte espiritual. Mas Deus, pela tua rica misericórdia, se entregou naquela cruz por mim e por você. Sabe, queridos, quando nós ouvimos aqui falar que é um privilégio nós estarmos aqui, é uma realidade. Que nós possamos aproveitar de todo o nosso coração. Mateus fala a respeito disso. Ei, busque o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, nas oportunidades que você tem, dê o seu melhor. E a nossa resposta com tudo isso tem que ser uma resposta de fé. É tomar posse de tudo isso que Ele fez por nossas vidas. Nós só entramos pela porta porque Ele nos resgatou. Não é por merecimento, porque Ele teve misericórdia de nossas vidas. Esse é o começo da nossa jornada. Exige fé, exige acreditar. Você acreditar que teve um Deus poderoso que levantou você, que te resgatou, que te deu um ministério de impacto nessa terra, que te chamou para fazer a diferença na vida da sua família e na vida das pessoas dessa cidade. Exige fé porque este é um caminho estreito. O pastor trouxe uma ministração linda durante 3 domingos, que fala a respeito de uma vida de felicidade. Mas tem um ponto que fala que há uma parte também que não é só felicidade, que nós vamos sofrer por Cristo também. Sim, nós temos paz, nós temos alegria, mas é a parte que também nós vamos sofrer por seguir a Cristo. Este é o caminho apertado, este é o caminho estreito, é um caminho de renúncia, é um caminho que nós devemos levar a nossa cruz. É um caminho que vai surgir as dificuldades. Mas sabe o que é interessante? Que no final, Ele conduz a vida. Sabe o mais lindo de tudo isso? É que quando você entra pela porta de uma casa, você vai conhecer aquilo que está dentro daquela casa.
você vai conhecer aquele interior. Quando você entra pela porta de uma empresa, você vai conhecer a estrutura daquela empresa. Quando você entra pela porta de um estabelecimento qualquer, você vai conhecer mais de perto os detalhes daquele estabelecimento. Mas quando você entra pela porta que é Jesus, você vai conhecer a estrutura. Ele vai te revelar os detalhes. Você vai conhecer mais e mais Jesus. Você vai conhecer aquilo que está no coração do Pai. E aí? Deu vontade de ficar nessa porta? De entrar? Permanecer? Conhecer esses detalhes? Conhecer aquilo que está no coração do Pai? Eu não marquei aqui, mas tem um texto do Evangelho de João, capítulo 15. Isso toca em nossos corações. Ele diz assim: eu já não vos chamo de servos, eu tenho vos chamado de amigo. Porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz. Mas aquele que é amigo, eu revelo aquilo que está no coração do meu Pai. Aquele que é amigo, ele conhece os segredos que está no coração de Deus. Quantos aqui querem ser amigos de Deus? Sabe, queridos, é em Cristo Jesus que temos a salvação. É em Cristo Jesus que nós somos justificados. É nele que nós temos um novo nascimento. É em Jesus que nós temos uma nova identidade. O texto clássico de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, olha o ciclo. Se alguém está nessa porta, se alguém está em Cristo, a sequência: este é a nova criatura. Este tem uma nova identidade. As coisas antigas, elas já passaram. E eis a finalidade, eis que surgiram coisas novas. Sabe, queridos, essa é a melhor decisão das nossas vidas. A decisão de, pela fé, nós obedecermos o nosso chamado. Que nós possamos nos entregar e confiar em Jesus de todo o nosso coração, todos os dias. Se alguém aqui, eu creio que esse vídeo, ele está sendo compartilhado e muitas pessoas, elas assistem, porque nós já ouvimos vários testemunhos. Se você que está assistindo esse vídeo, e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não perca essa oportunidade. Entregue a sua vida para aquele que vive e reina, aquele que é capaz de mudar a sua história. Glória a Deus. Agora, como um cristão, eu e você, nós temos um novo começo. Como cristãos, nós temos uma responsabilidade, nós temos um propósito de vida e nós temos uma nova missão. Eu gosto muito do livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, e nos primeiros capítulos deste livro, ele fala algo muito interessante. O primeiro capítulo do livro, ele fala que tudo começa em Deus. Se você realmente quer encontrar o teu propósito, se você quer saber a sua missão, se você quer entender mais a sua vida, tudo começa em Deus. O segundo capítulo, ele tem como título: a sua vida não é um acidente. Quando nós lemos isso, ou melhor, quando eu li, sabe, queridos, uma frase que chamou a atenção nesse capítulo é que mesmo que muitos filhos, eles não tenham sido planejados pelos seus pais, eles não foram um imprevisto para Deus. Mesmo que eles não foram planejados, eles já tinham nascido no coração do Pai. Você não é um acidente. Deus planejou a sua vida. Após este começo, então nós vamos para outra etapa, que é o meio da jornada. O meio da jornada nos fala a respeito de percorrer o caminho. E sabe de uma coisa? Esse é um dos pontos mais importantes e que nós devemos dar o máximo de atenção.
A palavra de Deus nos mostra nesse texto de Mateus 2 tipos de caminho. O primeiro é descrito como um caminho largo, um caminho espaçoso, mas que no final ele leva à perdição. O segundo caminho é um caminho apertado, mas este conduz à vida. Sabe de um detalhe interessante? Eu estava indo para o trabalho essa semana de moto e estava ali na rua e de repente o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração, dentro desse ponto que eu acabei de compartilhar. Porque quando nós falamos que existe um caminho que conduz à vida, consequentemente, na nossa mente, o outro caminho leva à morte. Mas não é isso que o texto está dizendo. Um conduz à vida e o outro caminho conduz à perdição. E a perdição é um estado que ainda não é a morte. Sim, pode levar para a morte, mas a perdição ainda não é a morte. Perdição tem um significado de perder-se, desonra, ruína, desgraça, imoralidade. E o texto diz: são muitos os que entram por esse caminho. O que temos visto nessa jornada é que muitos até começaram bem, mas depois de um tempo estão parando no meio do caminho. Esses dias eu estava conversando com um pastor de outra determinada igreja, fiz amizade com eles ali no salão, e um dia antes veio um membro da igreja, que eu também conheço, e os dois cortam comigo. E aquele membro estava conversando comigo ali, e falando, me convidando para ir para a igreja lá, que ia ter um evento, todo empolgado, tudo glória, estava tudo muito lindo. E ele naquela empolgação, eu achei bonito de ver ele daquele jeito. Aquele entusiasmo, aquele fogo. Vamos lá, Paulo, vamos participar. E depois, no outro dia, eu estava conversando com o pastor dele. E aí nós, trocando ali uma ideia, e de repente entrou no assunto, né, que eu conversei com ele e tal. Eu falei: pastor, que legal. Aquele jovem está empolgado, ele está entusiasmado, e isso é bom porque, ajuda, é gostoso quando nós temos pessoas assim. E o pastor falou: sim, Paulo, realmente é muito bom, mas o detalhe interessante é quando essa parte do entusiasmo acabar, quando essa poeira, e vocês entendem, entre aspas, essa poeira baixar, que as emoções elas começarem, não ser tão evidentes, aí que é a hora da verdade. É aí que vai começar as lutas, é aí que vai começar as provas, é aí que vai ter que sentar no gabinete do pastor para conversar. É nesse momento que nós temos que perseverar. Eclesiastes, o capítulo 7, o versículo 8, nos fala a respeito disso. Fala assim que o fim das coisas é melhor do que o seu início, porque não adianta de nada você começar muito bem, mas depois você terminar mal. É um ciclo, começamos bem, mas na metade do caminho, como nós falamos, essa metade é muito importante, essa jornada. Aí nós começamos a parar, começamos a desistir, e aí o fim não é como aquele começo. Quantas pessoas nós não temos visto assim? E nós aqui não estamos falando para apontar ninguém, mas pessoas que receberam dons maravilhosos, que receberam um lindo ministério, líderes, pessoas que foram tiradas do lamaçal, pessoas que receberam talentos, que foram chamadas, mas que estão perdidas. Pessoas dentro das igrejas num estado de perdição. E muitos, por sua vez, escolheram trilhar esse caminho amplo, porque é um caminho que não exige renúncia. É um caminho que não precisa ter prestação de contas. É um caminho mais fácil. É um caminho onde eu faço o que eu bem entender, o que eu quero. Não precisa ter ninguém me orientando. Eu faço aquilo que der na minha cabeça, mas que por sua vez tem as suas consequências. E sabe o que acontece? Muitos, mesmo sabendo aquilo que é certo,
eles não conseguem voltar. Eles não têm força para voltar. Eles estão com o seu tanque vazio. Pessoas fracas espiritualmente, porque com o passar do tempo, eles abandonaram a chama do primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, o versículo 4 diz assim: contra você, porém eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, queridos, não pense em ninguém agora. Ah não, essa palavra é para o irmãozinho que está lá. Ah, essa palavra é para aquele lá que não vem faz tempo. Não! Não pense isso agora. Sabe, queridos, olhe para a sua vida. Eu falo isso porque nesse ponto eu comecei a analisar a minha vida. E Deus, Ele ministrou grandemente no meu coração. Quantas vezes que eu, ali, em alguns momentos, falei, puxa vida, eu estou abandonando. Eu estou deixando o primeiro amor. Aquela chama que queimava. Parece que não é tão mais viva na minha vida. E por muitas vezes nós nos pegamos assim, desanimados, com raiva, com falta de perdão, com um tanque vazio, sem forças para voltar para aquele estado de quando o Senhor, Ele nos chamou. E como que nós podemos fazer? Não tem segredo, queridos. E eu vou deixar aqui a própria Bíblia responder em Apocalipse, o capítulo 2, o versículo 5. É o próximo versículo. Ele diz assim: ei, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Arrependa-te. É o nosso passo. É nós. Depende de nós. O Senhor já tem nos abençoado. Já tem ministrado a palavra. Depende de nós nos arrependermos e voltarmos para as práticas das primeiras obras. Daquele momento que o Senhor chamou a minha vida. Daquele momento que o Senhor te chamou e encheu o seu coração de alegria e de esperança. Aquele momento que você, não, eu não posso perder o culto por nada. Está chovendo, está caindo trovão, raio, mas eu não vou perder, mesmo que eu for com guarda-chuva quebrado. É aquele momento que faltou a gasolina, você não tinha dinheiro para pegar um Uber, mas você liga para o irmão: irmão, tem misericórdia de mim, passa aqui na minha casa, porque eu não posso perder de estar reunido com os irmãos por nada. Depende de nós. Volte às práticas das primeiras obras. Eu creio que essa palavra de Deus está falando aos nossos corações. Sabe, queridos, aquela chama que queimava em seu coração, aquele fervor em seu peito. Ah, Paulo, mas eu não consigo. Arrependa-se. Mas eu não tenho mais força. Arrependa-se. Mas o orgulho me impede. Arrependa-se. Mude de direção. Chegue diante de Deus. Tenha um arrependimento genuíno. Isso é para mim, isso é para nós. Sabe, queridos, o que o Senhor tem para mim e para você não é a perdição. O que o Senhor tem para mim e para você não é um estado de destruição, não é a podridão espiritual. O que Ele tem para mim e para você é vida. Ele tem vida para mim e para você. Persevere em Cristo. Persevere em Cristo. Persevere em Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, do 24 ao 25. Sabe o que a palavra fala? Ei, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas ganham um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Vamos perseverar. Todos os que competem nos jogos e se submetem a um treinamento rigoroso. Não é de qualquer maneira. É um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre.
É por essa coroa que eu e você nós vamos perseverar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sabe a continuação? Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Depende de nós, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mateus capítulo 24, versículo 13, esse texto eu gosto muito. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É aquele que perseverar. Perseverar no caminho estreito vai exigir renúncia. Perseverar no caminho estreito vai exigir força, perseverança, mas é por amor de Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, é ali que Jesus estará contigo. É no caminho apertado, é no caminho estreito, mas é ali que Ele estará segurando em suas mãos. Outro aspecto importante para que nós possamos trilhar essa jornada, nós devemos buscar um outro nível de intimidade com Deus. Sabe, queridos, nós falamos muito de intimidade. Busque intimidade com Deus, faça isso, faça aquilo. E é isso mesmo. Eu não estou inventando nada aqui. Mas o detalhe interessante é busque um outro nível de intimidade com Deus. É assim que você vai ter forças para que você possa trilhar. É assim que você vai ter forças para não desistir. Além daquilo que você já viveu até hoje, faça algo a mais. Dê um passo a mais. Busque um outro nível de intimidade. É se entregar por completo. É se entregar sem reservas. É ser transparente. É fazer um propósito de consagração que você nunca fez. Até hoje eu me consagrei, eu consegui fazer jejum somente de 1 hora. Faça mais. Eu consigo orar somente 10 minutos. Depois me dá sono. Se esforça um pouquinho mais. Eu consigo me dedicar só a isso aqui na obra do Senhor. Faça um pouquinho mais. Eu vou buscar a Deus somente à noite, quando eu chego do trabalho. Eu estou muito cansado. Eu oro um pouquinho, depois eu já estou babando no meu travesseiro. Faça diferente. Busque um outro nível de intimidade na sua vida. Sabe o que é isso? É compartilhar os segredos com Deus. Os seus segredos. Porque amigo é isso. Amigo, Tiago, é aquele que compartilha os segredos. É ou não é verdade? Você está diante do seu amigo e somente ele, quando é amigo de verdade, somente ele sabe aquilo que acontece na sua vida. E vice-versa. É uma via de mão dupla. E você sabe aquilo que acontece na vida dele, os detalhes, os segredos. É isso que nós devemos fazer com Deus. É abrir, é rasgar o nosso coração, é buscar outro nível de intimidade, é conversar com Ele, é buscar contar os nossos segredos para Ele. E como eu disse que é uma via de mão dupla, é ouvir os segredos do coração de Deus. É você perguntar: Senhor, qual é o teu propósito para esta cidade, para a cidade de Marília? Já imaginou isso? O Senhor revelando aquilo que está no coração dEle para você. Amigo, é isso. João capítulo 15, versículo 15, na verdade eu já até citei. Ele diz assim no final do versículo: eu vos chamo de amigo porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Tem uma música que eu gosto bastante, que ela diz assim, eu vou só ler a letra, não sou muito bom para cantar, mas ela diz assim: ouço tua voz me chamando. Ela chama Teu Encontro, depois você pode procurar na sua casa, ou até mesmo no grupo depois. Ouço tua voz me chamando para ir mais fundo. Sinta aqui dentro um convite a um novo nível de intimidade. Sei que tu revelas os teus segredos para os que te temem. Revela-se a mim. Revela-se a mim. Quanto mais eu te tenho, mais eu mudo o mundo. Então revela-se a mim.
E eu irei ao teu encontro. E eu irei ao teu encontro, porque eu sou teu. E a última parte fala assim: eu quero amar como tu amas, eu quero olhar com os teus olhos, enche-me de ti, enche-me de ti. Sabe, queridos, que essa oração, ela possa ser o nosso anseio diário, essa busca incessante pela presença e pela amizade do nosso Deus. Assim nós conseguiremos nos manter firmes e perseverantes, pois será gerado um grande avivamento que vai começar em nossos corações. Antes desse avivamento começar na nossa igreja, lógico, somos igreja, antes do avivamento começar no nosso bairro, na nossa casa, na nossa cidade, quando você busca a presença de Deus, o avivamento vai começar no seu coração. Aí não tem como. As pessoas que estão ao seu redor serão impactadas por aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Sabe, queridos, quando você entende a sua identidade em Cristo Jesus, quantos aqui entendem a sua identidade em Cristo? Quando você entende o seu propósito, quando você entende a sua missão e vive isso com um coração avivado pelo Espírito, você vai impactar a sua geração para a glória de Deus. E como nós estamos comentando, a jornada, ela tem um ciclo. Então nós já estamos partindo para o final. Antes de comentar aqui o final, eu lembro de um jogo de videogame que eu gostava bastante. Era um jogo das antigas, né? Não é os jovens agora têm jogos muito modernos, né? É PS4, 5, enfim, é moderno, parece que você está jogando ali uma realidade. Mas no nosso tempo ali era o Mega Drive, tem alguns antes ainda, o Master System, Super Nintendo. E tinha um jogo lá que eu gostava bastante quando eu jogava. E o nome do jogo é Earthworm Jim. Na verdade eu falei isso só para te impressionar. Eu vou falar agora do meu jeito certo. A pronúncia, se tem alguém que fala inglês aqui, vai até me questionar. Mas é o jogo do Jim. E aquele jogo, ele tinha uma fase muito interessante. Porque ele chegava, eu vou resumir, ele chegava numa determinada parte da fase que existia 2 caminhos. Aí estava lá escrito o caminho que era o hard, né, o difícil, e o easy, que era o caminho fácil. Aí você chegava naquela posição e você tinha que escolher, por onde que eu vou? E eu já fui pelos 2 caminhos, joguei tanto jogo, fui por todos os caminhos. E aí, quando você pegava o caminho fácil, era um caminho mais amplo. Eu estava preparando eu lembrei dessa parte do jogo, de tantos anos atrás. Vou confessar que eu baixei no meu celular esse tempo atrás, estava jogando. E aí, o que acontece? O caminho largo, ou melhor, o caminho fácil, era um caminho mais amplo. Tinha os obstáculos, sim. Tinha os inimigos, mas eram menos. E ali você conseguia chegar no seu destino um pouco mais rápido. Só que quando você trilhava o caminho que era estreito, aí que as dificuldades aconteciam. O caminho estreito, ele tinha mais obstáculos. A parede do cenário, se você pegasse nela, você já perdia sangue. Então você não podia bater em nada e bater na parede. E os obstáculos eram tudo um pertinho do outro. E aí você ia passando, desviando. E os inimigos iam chegando. E você ia derrotando eles. Mas era um caminho difícil. Era um caminho apertado. E era um caminho mais longo. E sabe o que é interessante? É que neste caminho, lá que tinha... Quem já jogou videogame sabe, mais uma vida, né? Às vezes você está ali, você está com uma vida só, se perder é game over. Mas lá tinha mais uma vida para você ganhar. Aí você pegava, peguei mais uma vida. É naquele caminho que tinha uma fruta que te dava mais sangue. E você era abastecido naquele momento. Era naquele caminho que você encontrava uma arma poderosa. No caminho largo não, mas no caminho estreito sim. E eu comecei a refletir e fazer uma conexão entre o texto da palavra. É no caminho apertado onde que você vai encontrar o sangue de Cristo para a sua vida. É no caminho mais apertado que você vai encontrar uma arma poderosa que é a palavra de Deus. É no caminho apertado que você vai receber o combustível para continuar. É no caminho apertado que você vai receber a vida. Agora nós vamos para o final.
O terceiro ponto é alcançar um destino. Sabe, queridos, como filhos de Deus, todos nós temos o alvo da nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Nós não queremos a perdição, nós não queremos a morte. O alvo de todo cristão é a salvação das nossas almas. Alcançar o nosso destino nos fala de voltar para a nossa casa. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: pois a nossa pátria, ela está nos céus. Esse é o nosso destino, voltar para a nossa casa, onde nós estaremos com o nosso Senhor Jesus para sempre. Imagine o momento que eu e você encontraremos Ele face a face. Estaremos junto com eles num lugar maravilhoso. Estaremos com Ele, como diz a palavra de Deus. Depois você pode ler na tua casa, Apocalipse capítulo 20, 21, 22. Olha o lugar maravilhoso que Deus tem preparado para você. Quando nós vemos que muitos dias, na verdade o apóstolo Paulo, ele vai até o terceiro céu, assim, muitos teólogos acreditam que era ele mesmo, mesmo ele não falando que era ele, mas quando ele vai ao terceiro céu, ele não consegue nem explicar, nem falar aquilo que ele estava vendo. Coisas indizíveis, inefáveis. É isso que o Senhor tem preparado para você. Em Apocalipse, o Senhor nos dá um panorama de tudo aquilo de como será ali, um pouco, mas quando nós chegarmos lá, a realidade vai ser maravilhosa. Um lugar totalmente precioso, com ouro, com pedras preciosas, diante da face do nosso Deus, onde a glória do Senhor vai refletir sobre todo aquele lugar, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, aonde o Senhor vai chegar perante de você e vai enxugar as suas lágrimas. Este é o lugar que Deus, Ele tem preparado para nós. Sabe, queridos, não é fácil a nossa jornada. Como eu falei com vocês, nós devemos dar o máximo de atenção nesse ciclo que nós estamos caminhando, no meio dessa jornada, porque o meio da jornada é o que faz a diferença. O meio da jornada é o nosso dia a dia, é o nosso presente, é aquilo que nós estamos fazendo, é aquilo que nós estamos passando, é aquilo que nós estamos fazendo para Deus, é aquilo que nós estamos fazendo para a nossa família, é aquilo que nós estamos fazendo para as outras pessoas, é o nosso talento que está sendo usado. Sim, temos tantas responsabilidades aí para fora, temos o nosso trabalho, temos as nossas diversões, mas nós temos um alvo. Nós não podemos andar com a nossa cabeça distante disso. As nossas coisas são lícitas e são boas. Estudar, buscar outras coisas, fazer de tudo é muito bom. Só que nós não devemos andar com a nossa mente distante, que nós temos um alvo. E que nós devemos trilhar com atenção a nossa jornada. Como eu disse, não vai ser fácil. Como o pastor ministrou esses dias, não é fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Lembram daquela música? Já valeu a pena. Já valeu a pena. Quando eu olho para a minha vida, tudo que o Senhor fez, que Ele me deu uma família, que Ele fez tantas coisas maravilhosas, eu falo, Senhor, já valeu a pena. Vai valer a pena todo o seu esforço. Vai valer a pena toda a sua dedicação. Vai valer a pena o preço que você tem pago. As orações que você tem colocado diante de Deus. A renúncia que você tem feito em sua vida para buscar a face do Senhor. Os desafios, as guerras, as tentações, tudo que você passa, as perseguições por amor do nome de Cristo.
vai valer a pena. Como é estreita a porta e apertado o caminho, mas que leva a vida. E sabe o que o texto diz? São poucos os que a encontram. Queridos, que um dia todos nós possamos declarar o mesmo texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Combati o bom combate. Eu terminei a corrida. E eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos, a todos, a todos os que amam a sua vinda. Fique de pé no seu lugar. Eu vou pedir para que você já, aí de pé, feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar juntamente com você. Só vou relembrar o título da mensagem, que é fé. Ainda com seus olhos fechados. Fé. Onde nós começamos tudo. Onde nós fomos resgatados. Onde o Senhor colocou essa porção de fé em nossas vidas. Onde nós começamos a buscar a Tua presença de todo o nosso coração. Perseverança. Isso nos fala a respeito do meio dessa jornada. Ei, não para no meio do caminho não. Não para não. Lembra de onde você caiu. Lembra de tudo que o Senhor já preparou para você. Lembra da sua identidade em Cristo. Você não é qualquer um. Você foi chamado, resgatado, levantado. Você é príncipe do Senhor. Você é uma princesa de Deus. Você é sacerdócio real. Você faz parte de uma nação santa. Você é povo escolhido, adquirido pelo Senhor, para anunciar as verdades daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é especial. Persevere. Não desista. Deixa o orgulho de lado. Deixa a falta de perdão de lado. Deixa tudo que atrapalha de lado. Persevera. Seja firme, constante. Não deixa que nada te abale. E nós temos um alvo. O nosso alvo não é a perdição. Não é vivermos perdidos neste caminho. Não é vivermos perdidos para que nós, como consequência, tenhamos uma morte eterna, não. O alvo do cristão, o alvo daquele que foi levantado como discípulo, o alvo daquele que é amigo, é a vida eterna, é o encontro com o Senhor face a face. Querido Deus, nós glorificamos o Senhor e exaltamos o Teu nome. Ore no seu lugar. Obrigado por mais este domingo tão maravilhoso, Pai, na Tua presença. Obrigado, a Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. E penetra, Deus, na divisão da alma e do espírito. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, mas que vem para transformar as nossas vidas. Obrigado a Deus, porque o Senhor um dia olhou para nós. O Senhor, Pai, operou grande misericórdia para com as nossas vidas. A Tua palavra diz que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça você foi salvo. Pela graça você foi resgatado. Pela graça você foi tirado da destruição. Pela graça você foi tirado da prostituição. Pela graça você foi tirado das drogas. Pela graça você foi tirado da pornografia. Pela graça você foi tirado do assalto, do roubo, da malandragem. Pela graça Ele te deu uma nova identidade. Pela graça você é salvo. Persevere. Persevere. Persevere.
Persevere. Não pare. O Senhor te deu um ministério poderoso. O Senhor te deu um ministério de impacto. O Senhor te levantou com dons. Não é para você ficar com a cabeça cabisbaixa. Não é para você levantar todos os dias derrotado. Não é para você levantar desanimado. É para que você possa levantar como um guerreiro. Um forte guerreiro e uma guerreira que você é. Pai, eu peço neste momento força dos céus. Espírito Santo de Deus, renove a tua igreja a cada dia. Que neste momento, se há em nosso meio algum coração, Pai, que porventura estava nessa condição, nós pedimos a Deus um renovo neste momento para a glória do teu santo nome. Nós somos, ó Pai, uma igreja de Cristo nessa terra. E nós a cada dia faremos a diferença. Perdoe, Pai, os nossos erros. Perdoe as nossas falhas. Nós nos arrependemos nesta manhã. Nós nos arrependemos nesta manhã daquilo que nos afastou do primeiro amor. Nós nos arrependemos nesta manhã. Nós, ó Pai, mudamos a direção para voltar para os teus braços, para deixar que a chama do avivamento queime em nossos corações, em nome de Jesus. Pois chegará o dia, o grande dia, que nós vamos declarar: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, e nós estaremos contigo face a face. Receba aí no seu lugar, receba o poder de Deus, receba o renovo do Senhor, receba a força dEle, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos ao nosso Deus, que é maravilhoso, que é santo, que é bendito, que ainda nos dias de hoje opera milagre em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar? Oh, glória! Aleluia! Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome dEle no seu lugar. Receba, Senhor, a adoração da tua igreja. Receba neste momento, ó Pai, o culto, ó Pai, da tua igreja. Receba por tua grande misericórdia, ó Deus, a oração, o louvor dos lábios dos teus filhos. Estenda suas mãos. Oh, glória! É muito bom, Pai, estar na tua presença. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, este amor que nos resgatou, que a graça do nosso Senhor Jesus, que nos trouxe salvação, que o doce consolo e o poder do Espírito Santo, seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com a igreja do Senhor Jesus espalhada na face dessa terra, e que nós possamos todos os dias caminhar nessa força do Senhor. Assim nós oramos, e que você possa dizer aí no seu lugar: amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Você tem aí o privilégio agora de cumprimentar o seu irmão, de dar um abraço, de dar uma palavra para ele. Fique bem à vontade. Deus abençoe e um bom domingo a todos.